A partir do momento que as imagens se tornaram públicas, né, de uma forma ou de outra, ela está aí na rede social. Então, está na rede social, está no mundo virtual. É um fato que foi verdadeiro, pelo que se apurou até agora, que de fato aconteceu, não é desinformação, né? Aconteceu de fato. Agora, a sociedade tem que refletir sobre isso, né? Gerou um clamor público, né, até de uma maneira jocosa ou não. Aí as redes sociais que estão dizendo, o efeito sonrisal disso tudo, né? Nas redes sociais. Então, gera um clamor público. Gerou um clamor público, as autoridades elas têm que dar uma resposta. Qual a resposta que as autoridades vão dar? Ajuda? Ajuda, porque chega no conhecimento das autoridades, quer por esse canal de rede social, ou quer pelos canais oficiais de comunicação. Distrito policial, reuniões em conselhos comunitários de segurança, participação e informação dos comandantes da Polícia Militar lá da região, da própria Guarda Municipal, que aquele local é um local público de atribuição do município, né, que tem muita concentração de pessoas, principalmente lá para ver o pôr do sol, etc. e tal. É um local bonito, é um local histórico, né? Local de passagem ali de Copacabana para Ipanema, de Ipanema para Copacabana. É um local até que tem muito policiamento, principalmente aqui nas calçadas do Arpoador, não lá na pedra, né? No ponta na extrema da praia. Mas tem que ter, obviamente, monitoramento. A partir desse momento, a prefeitura vai ter que tomar ações, né? E as polícias da mesma forma. Porque teve um clamor público, isso acaba ajudando. O Código Penal brasileiro trata em seu artigo 233 desse tipo de conduta, que se enquadra como ato obsceno, sujeito à pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nas redes sociais, a Pedra do Apoador é apontada como um conhecido ponto de pegação, sendo de fácil acesso, aberto 24 horas por dia e bastante frequentado por turistas. Fato é que o Código Penal brasileiro ele é vigente, né? A partir desse momento, nós temos disposto no artigo 233 do Código Penal brasileiro, né, que impede, né, a prática de ato obsceno, né? E aí, a partir do momento em que o artigo coloca, né, de forma ampla o ato obsceno, né, nós temos ao longo dos anos, também, diversas interpretações do que seriam, né? A principal, né, dicotomia, né, que existe entre o ato libidinoso e o estupro, né? No estupro, existe a conjunção carnal. No ato libidinoso, não existe a conjunção carnal. Entretanto, o bem a ser tutelado no caso do ato libidinoso é a ordem pública, a moral, os bons costumes. Eu tenho certeza absoluta que quando eu utilizar essa expressão, os bons costumes, né, isso gera um certo ranço de preconceito, né? Mas neste aspecto, na verdade, nós temos que entender que não parece coerente, né, as pessoas praticarem o ato sexual, mesmo que consentido, que aqui não se discute, na verdade, né, se o fato em si houve consentimento ou não, porque aparentemente havia o consentimento de todos que ali estavam, né? Então, a questão é não eles que estão praticando, mas a preservação de quem está ao entorno, né? A mesma coisa que, por exemplo, que um casal que se exceda, por exemplo, numa praia, né? Então, não é local, não é local. E como tal, o Código Penal brasileiro o trata, né? Apesar de um crime de menor potencial ofensivo, e aí nós entramos na questão em que essa sensibilidade do aplicador do direito em não ter uma cultura de encarceramento, né? Ele pode, inclusive, ao final do inquérito, a partir do momento em que o Ministério Público receba a denúncia, mesmo que constatada a prática
ilícita, criminosa. O Ministério Público, verificando que as partes não têm maus antecedentes, não são reincidentes, né? O Ministério Público oferta o que se chama a possibilidade de acordo de não persecução penal. Então, verifica-se ali as circunstâncias que são cabíveis e aquela circunstância serve de reprimenda, né, para aquelas pessoas e eles não serão processados criminalmente. Eu reputo o seguinte, que do ponto de vista de patrulhamento, né, se por um acaso foi identificado algum tipo de localidade, né, e que venha realmente a atrapalhar, né, o sossego público do ponto de vista de perturbação aqui, né, o que é? É a perturbação aí da tranquilidade pública propriamente dita, né? As pessoas ficam indignadas com o tipo de comportamento disso, principalmente perto de outras pessoas. Então aí realmente há que se ter aí uma atitude multidisciplinar de várias entidades do Estado, quer do município, do Estado, por meio das suas polícias, né? Ou principalmente dessas duas atividades, porque o governo federal não tem muita ingerência nisso daí. Agora, de que forma que isso pode ser feito, né? Nas reuniões de análise crítica de cada companhia, que são as reuniões de análise crítica, né? Por meio de informações que chegam para as autoridades policiais, principalmente aqui em São Paulo, por meio dos conselhos comunitários de segurança, né? Identificação e mapeamento desses locais, intensificação do patrulhamento para minimizar esse tipo de situação, mas principalmente envolver outros órgãos da sociedade, né? Que não é um problema meramente de polícia, né? É um problema também social, né? Então, prefeitura, iluminação do local, identificação, mapeamento. Às vezes é um terreno público que está inutilizado, você tem que cercar. Por se tratar de uma data comemorativa, havia um grande número de pessoas no local, que se queixavam da prática sexual em um local público. O ato foi filmado, onde é possível ver alguns homens se masturbando e praticando sexo oral. Embaixo de uma árvore, eles pareceram não se incomodar com a possibilidade de serem observados.